Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, presbítero Mariano aqui, com mais um vídeo no canal no YouTube, aprendendo com a palavra. Seja bem-vindo, meus irmãos, você é muito e muito bem-vindo. Eu gostaria que você, meus irmãos, que estão assistindo esse vídeo agora, isso mesmo, você é pregador iniciante, você que começou a pregar agora, tem uma dificuldade de elaborar, de montar um esboço de pregação. Então você chegou até aqui no canal certo, porque agora mesmo você vai saber como monta uma pregação, seja a mensagem temática, mensagem textual ou a mensagem expositiva. Mas nesse vídeo eu quero apresentar para você um livro. Ele é pequeno, mas o conteúdo dele é muito e muito importante para você, meus irmãos, meus amigos, pregadores iniciantes. Isso mesmo. Esse livro aqui, eu já fiz um vídeo com ele, mas foi um pequeno review. Com certeza, chegou ao conhecimento de um irmão inscrito aqui do canal. E o nome dele é irmão Jorge. Irmão Jorge, ele assistindo o vídeo, um pequeno review desse livro aqui, ó, que é um livro pequeno, mas o conteúdo dele é muito bom. Então, ele assistindo o vídeo, e ele pediu para mim, presbítero Mariano, eu gostaria muito que você puder fazer um vídeo, não mostrando livros, um review, como o outro vídeo que eu fiz, mas sim, dessa vez eu gostaria que você fizesse um vídeo mostrando, presbítero Mariano, como é que monta, como é que o livro vai ensinar a montar um esboço. E o esboço que eu queria era o esboço textual. Irmão Jorge, vamos para o vídeo, meu irmão? Prepara aí, porque vamos preparar agora um esboço. Eu vou explicar direitinho, meus irmãos, para vocês. Não só para irmão Jorge, que pediu esse vídeo, mas para todos meus irmãos pregadores iniciantes. Vamos lá? Está preparado? Vamos montar um esboço, explicar como que monta, como é que esse livro vai ensinar você a montar esboço textual. Vamos lá? Depois eu vou ensinar também, com esse livro, como é que você monta esboço expositivo e esboço temático. Mas nesse vídeo é o esboço textual. Irmão Jorge, ao seu vídeo aí, é o pedido dele, é um esboço textual. Como é que eu pego esse livro aqui, como é que eu vou montar um esboço? Vamos lá? Como preparar a mensagem bíblica, o ator James Braga, né? Vamos lá? O esboço textual, meus irmãos, tá aqui, ó. Vamos lá. Eu vou ler para você aprender a montar o esboço com esse livro. Vamos lá. Esse ator, James Braga, ele explicou aqui, ó, dizendo aqui, o sermão textual, ele tem um discurso diferente do sermão temático. Ele está dizendo que o sermão textual, ele tem um discurso, né? Um discurso diferente do sermão temático. Por quê? Neste iniciamos, quer dizer, neste sermão temático, ele está dizendo que iniciamos com um tema. Ele está dizendo aqui, o ator está dizendo que o sermão temático, tudo começa com um tema. Ele quer dizer o quê? Que não precisa de você ir na Bíblia primeiro. Vê um tema, você dá um tema, e depois do tema, você procura a concordância bíblica. Começa aqui, ó, se você não tiver, pode ir no Google mesmo. Se o tema vai falar sobre oração, então você procura a concordância bíblica, como essa aqui, ou se não, vai no Google. O tema é sobre oração, o poder da oração. Isso é um exemplo. Isso é a mensagem temática. Não procurou na Bíblia, veio na mente. O poder da oração. Aí você vai procurar uma concordância bíblica, você vai encontrar vários textos bíblicos falando em oração. Aí já deu o tema, o poder da oração. Você vai procurar, né, texto bíblico, concordância aqui, ver se concorda exatamente com o tema, se é a mensagem temática, não é essa que eu vou explicar agora, que é textual, é o temático. Aí você dá o tema e coloca alguns tópicos, pelo menos 3 tópicos.
tudo falando em oração. Olha só. Aí é que você vai pregar, a Bíblia diz, né? Aí você pode procurar um texto para concordar com o texto também. Procura lá a oração que Ana fez. A Ana fez oração para ter um filho. Não é verdade? Aí diz que a Bíblia diz que Ana orou. Então ali você vai falar sobre Ana. Aí você vai procurar sobre a oração que Josafá fez. Vai pregar sobre várias orações. Pode citar aí uns 4, 5 tópicos. Pregando sobre oração. É muito fácil. Entendeu agora? A Bíblia diz que Josafá orou, né? Aí vai contar sobre Josafá. A Bíblia diz que Jabes orou. Você vai falar um pouquinho de Jabes. E aí você vai pregar, meu irmão, em cima sobre o tema. Não é difícil. Dá um tema. Tema, o poder da oração. Meus irmãos, nessa noite eu quero pregar sobre o tema, poder da oração. A Bíblia diz que Ana orou, meus irmãos. Aí você vai contar a história de Ana e vai concordar ali no tema, o poder da oração. Lembrando também que outra personagem também, eu lembro que Josafá orou, fez uma oração assim, vai contar sobre Josafá. A Bíblia diz que outros orou, Jabes orou ali, fez uns 4 pedidos a Deus na oração, ele pediu isso, pediu aquilo. Você vai contar, meus irmãos, o poder da oração e uns 4, 5 tópicos sobre oração. Olha a mensagem aí. A temática é essa, é fácil. Agora, essa aqui é a mensagem textual. Eu vou explicar como é que esse livro aqui ensina. Jair Braga está dizendo aqui. Sermão textual, meus irmãos, é aquele em que as divisões que ele fala aqui, é os tópicos. Um fala em tópico, outro fala divisões, outro fala ponto. Então aqui, ó, tá dizendo, sermão textual é aquele em que as divisões principais, elas são divididas de um texto. Então, você pega um texto bíblico, você vai ler o texto que escolheu. Por exemplo, eu vou falar aqui, que está no livro, sobre o esboço em Esdra. Esdra capítulo 7, o versículo 10. O ator aqui, ó, montou o esboço textual em Esdra 7, versículo 10. Você lendo aqui Esdra 7, o versículo 1 por diante, lê o texto todinho de Esdra 7. Não é só obrigado a ler um versículo, não. Lê o texto todo de Esdra 7, tá? Aí você vai entender o que o texto quer dizer. É a mensagem textual. O que o texto está falando de quê? Vamos descobrir agora, que o autor colocou nesse livro aqui, como montar a mensagem bíblica. Ele colocou aqui falando sobre Esdra. Aí ele fala assim, ó. O sermão textual, ele é aquele em que a divisão principal, que é os tópicos, elas são definidas de um texto. Então, escolheu um texto de Esdra, por exemplo, pode ser outro texto. Constituído de um breve trecho da Bíblia. Mas cada uma dessas divisões é usada como linha de sugestão. E o texto, meus irmãos, ele fornece o tema do sermão. Quer dizer o quê? Que o texto que você escolher na sua Bíblia, qualquer texto, você lendo o texto todo, com calma, você vai descobrir qual assunto que o texto quer dizer. No exemplo Esdra aqui, no versículo 10, tá aqui, ó, que Esdra aqui, ó, estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Então você vai, primeiro tópico é a palavra de Deus, que ele estava disposto, né, conhecer a palavra de Deus. Esdra tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor. Primeiro tópico. O segundo tópico, Esdra vai falar aqui, ó, ele estava disposto a obedecer a palavra de Deus. Então, primeiro tópico, Esdra estava disposto a conhecer a palavra de Deus.
de Deus. Esdras estava disposto a obedecer a palavra. O terceiro, Esdras estava disposto a ensinar a palavra de Deus. Então, primeiro, disposto a conhecer a palavra de Deus, disposto a estudar a palavra de Deus, e ele estava disposto a obedecer a palavra de Deus. Então, aqui é 3 tópicos que o versículo 10 de Esdras 7, o verso 10, está dizendo isso aqui. Então, eu não estou nem usando muito o livro aqui, porque aqui eu já sei de cor. Aqui, ó, é só você pegar a Bíblia, meus irmãos, tá? Meu irmão Jorge, você pega um texto, não é só de Esdras, mas isso aqui é um exemplo. Você estuda um texto bíblico. Então, dentro do texto, você vai descobrir, lendo com cuidado, qual é o assunto que o texto está trazendo. Esdras aqui está trazendo o quê? Esses 3 assuntos. O versículo 10 de Esdras 7 está dizendo o quê? Que Esdras, ele estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Aí você coloca o primeiro tópico. Esdras estava disposto a conhecer a palavra de Deus. Segundo tópico, Esdras estava disposto a obedecer a palavra. O terceiro, Esdras estava disposto a ensinar a palavra. Então aqui o propósito do coração de Esdras. Então o tema seria, o propósito do coração de Esdras. Porque era o quê? Era esses 3 aqui. A conhecer a palavra, a ensinar a palavra e obedecer a palavra. Então você aqui montou teu esboço. Tema, o propósito do coração de Esdras. Primeiro, a Bíblia diz que Esdras estava disposto, aqui ó, tá vendo? Estava disposto aqui ó, a conhecer a palavra de Deus. Aí você prega dentro do texto. Segundo, meus irmãos, Esdras, ele estava disposto não só, tá vendo? Conhecer a palavra, mas também de dedicar-se e estudar a palavra de Deus. Além disso, ele também estava disposto a obedecer a palavra. E você vai pregando nisso aqui. Então, não precisa de muita coisa. Tá vendo? Não precisa nem ler muito livro. Tá bom? Então, você escolhe qualquer texto aqui, ó. Qualquer texto aqui, meus irmãos. Tá vendo? Ó, vamos lá aqui, ó. Mateus ou Marcos. Marcos capítulo 5. Capítulo 4. Verso 35, vai falar o que aqui, ó? Marcos 4, 35, vai falar aqui de quê? Vamos lá rapidamente aqui, ó. Vai falar aqui, ó, Marcos 4, 35, vai falar, qual é o assunto aqui, ó? Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. O texto aqui, aí o 7, ora, e levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa, mestre, que perecemos? Então aqui vai falar sobre o que o texto? Você vai ler o texto. Outro exemplo, Marcos 4, 35. Leia aí, meus irmãos. Vai falar sobre tempestade. Jesus entrou no barco com os seus discípulos e veio uma grande tempestade. Então aqui o texto está dizendo, Jesus acalma a tempestade. Olha o tema. Aqui você vai ler os versículos, e cada versículo você vai tirar, escolhe 3 versículos, se é uma mensagem textual, lendo 3 versículos, escolhe 3 versículos, dos 3 versículos você tira os tópicos. O tema pode ser, Jesus acalma a tempestade, ou nessa tempestade tem bonança na tempestade, ou seja, vitória na tempestade. Tá vendo? Tema, vitória na tempestade.
Então vai falar sobre tempestade. Aí você vai lendo o texto direitinho, escolhe alguns versículos. Aí você, desse versículo, você estudar o texto todinho, você tira pelo menos uns 3 versículos que vai dividir a sua mensagem em tópico. Aí cada tópico, meus irmãos, que você tirar, aí você vai pregar em cada tópico, dá o tema. Tema, bonança na tempestade, por exemplo, o tema. Aí o primeiro tópico, quando você aplica o primeiro tópico, você vai pregar em cima do tópico para a igreja. Aí vai extrair para a igreja. Você vai tirar lição dentro do texto. Amém, meus irmãos? Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo, para a glória de Deus.